Olá! Nesta videoaula, trabalharemos as expressões de concentração em soluções. Inicialmente, vamos preparar uma solução de sulfato de cobre e então calcularemos as diferentes unidades quantitativas para representar a concentração desta solução. Para preparar a solução, precisaremos de balança, becker, balão de fundo redondo de 100 ml, água e sulfato de cobre pentaidratado. Para esta solução, usaremos 12,48 gramas de sulfato de cobre. Anote este valor, pois ele será usado mais tarde nos cálculos. Para facilitar a dissolução do sulfato de cobre, estamos utilizando água morna. É importante dissolver muito bem, pois isto afetará a concentração do soluto. Após dissolvido, transferimos para o balão de fundo redondo e completamos com água até a marca, chamada de menisco. Este recipiente é mais preciso do que o becker, por isso utilizamos ele para completar os 100 ml da solução. Agora anote o volume da solução, que é de 100 ml. Para alguns cálculos, precisaremos da massa da solução. Para isso, precisamos zerar a balança com a massa do becker. Agora, é só adicionar o conteúdo da solução no becker e anotar o valor, 106,51 gramas. Vamos para os cálculos. Separe a calculadora e a tabela periódica. Revendo os dados que anotamos, massa do sulfato de cobre pentaidratado, 12,48 gramas. Volume total da solução, 100 ml. Massa do solvente, 100 gramas. Massa total da solução, 106,51 gramas. Para calcular o título ou concentração em massa, esta unidade quantitativa fornece a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, conforme a expressão. Como é uma razão entre massas, não se tem unidade, pode ser expressa em porcentagem se multiplicarmos por 100. Para calcular a concentração comum. Esta mesma solução também pode ter a sua concentração expressa pela razão entre a quantidade de soluto, em massa, e o volume total da solução, conforme a equação. Vejam que é muito semelhante à expressão anterior. Serão notadas diferenças significativas entre essas duas formas de expressar quanto maior for a influência do soluto na densidade da solução. Na solução que preparamos, percebemos que a massa da água, que era de 100 gramas em 100 ml, ficou 106,5 gramas em 100 ml com a adição do sulfato de cobre. Colocando-se os valores na fórmula, para calcular a concentração em mol, ou em quantidade de matéria. Alguns livros adotam o nome de concentração molar, mas o mais correto é concentração em quantidade de matéria. Esta forma de expressar a concentração nada mais é do que a quantidade de soluto, em mol, pelo volume total da solução. E esse número em mol? Precisamos calcular. Se lembram da expressão onde m é igual a massa e mm é a massa molecular? Agora temos que achar a massa molecular. Mas como? Pela tabela periódica. A massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula de sulfato de cobre pentaidratada. Então, somaremos a massa de cobre, enxofre, 9 vezes a massa de oxigênio e 10 vezes a massa de hidrogênio. Com isso, encontramos a massa molecular do sulfato de cobre pentahidratado, que é de 249,6 gramas por mol. Pronto! Vamos lembrar o que é preciso fazer. Calcular o número de mol e depois determinar a concentração em quantidade de matéria. Para o número de mol, agora a concentração em quantidade de matéria. Para calcular a molalidade. A molalidade, representada por W, é a quantidade de soluto, em mol, pela quantidade de solvente, em quilogramas. Desta forma, para calcular partes por milhão. Esta notação geralmente é usada para solutos de concentração muito pequena, que não é o nosso caso, mas iremos demonstrar o cálculo com o que temos e depois dar um exemplo prático. Na expressão de ppm, a quantidade de soluto é colocada em proporção a 1 milhão de partes do solvente. Pegamos como partida o nosso título lá no começo. Para transformar o denominador em milhão, 10 elevado a 6, será multiplicado tanto no numerador quanto no denominador, de forma a manter a proporção.
Ou seja, na solução, há 117.200 partes de soluto para cada 1 milhão de partes de solvente. É um valor numericamente grande, por isso vamos usar um exemplo prático. O controle de concentração de chumbo nas águas é monitorado pela SANASA. O limite é de 0,01 ppm de chumbo em água. Quanto isso equivale em porcentagem? Agora, dá para perceber que o ppm é uma expressão mais adequada para pequenas quantidades, não é? Observe que esta solução, preparada para estes cálculos, está pronta e não foi manipulada desde então. Como é possível obter valores tão diferentes numericamente? Temos que lembrar que estas foram diferentes unidades quantitativas, que, apesar da diferença numérica, representam a mesma proporção desta solução. Quer dizer, o número de partículas sempre permaneceu o mesmo. E daí? Qual a importância em saber diferentes expressões de concentração e a conversão entre elas? Cada uma destas expressões tem uma aplicação em que se encaixa melhor ou é convencionada a ser utilizada. Na medicina, na indústria e até para produtos residenciais, utilizamos expressões de concentração. Que tal você agora procurar em sua casa os produtos que mostram alguma expressão de concentração?